Eu gosto de dirigir à noite porque não há nada que eu odeie mais do que dirigir no trânsito. Sempre me esforço para evitar as horas de pico, já que o trânsito pode ser absolutamente insuportável. Meu irmão mora longe, e eu costumo visitá-lo frequentemente. A viagem é longa, podendo durar até 18 horas, dependendo do momento da saída. Por isso, prefiro começar bem cedo, como às 2 da manhã, para evitar o tráfego mais pesado nas estradas. Numa quinta-feira, exatamente às 2 da manhã, saí de casa para começar minha viagem. Fiz uma parada rápida para tomar um café, pois sabia que tinha um longo e cansativo trajeto pela frente. Após algumas horas dirigindo, por volta das 4 da manhã, comecei a sentir fome e decidi sair da rodovia na primeira placa que indicava um restaurante. Vi que havia um lugar e pensei em tomar café da manhã lá, já que não tinha comido nada antes de sair. Segui as placas até o local, mas a área era extremamente escura, sem iluminação pública, o que me deu a sensação de estar no meio do nada. Apenas os faróis do meu carro iluminavam o caminho. Quando cheguei ao estacionamento do lugar, algumas luzes estavam acesas e havia um carro estacionado. Achei que o lugar estivesse aberto, então fui até o drive. O menu estava iluminado, mas fiquei lá por mais de 1 minuto sem ser atendido. Após um tempo, percebi que o restaurante só abriria às 6 da manhã. De repente, 3 batidas no meu vidro me assustaram tanto que quase pulei do banco. Quando olhei para o lado, vi um homem sorrindo do lado de fora. Ele fez um gesto para que eu abaixasse o vidro. Hesitei, mas acabei abrindo só uma pequena fresta para ouvi-lo. Ele disse que o restaurante ainda não estava aberto, e eu respondi que já tinha percebido. Em seguida, ele apontou para o carro estacionado próximo a uma área de árvores e explicou que sua bateria havia descarregado. Ele praticamente implorou para que eu ajudasse a dar partida no carro, afirmando que tinha cabos de conexão no porta-malas. Relutante, concordei, acreditando que era a coisa certa a fazer. Ele indicou onde estacionar meu carro, alinhando os cabos. Depois de conectar os cabos à bateria, liguei meu carro e esperamos alguns minutos. Quando ele tentou ligar o carro, nada aconteceu. Tentamos novamente após mais alguns minutos, mas o resultado foi o mesmo. Isso parecia estranho, considerando que o carro dele estava funcionando recentemente. O homem então se afastou e fez uma ligação, falando em outra língua em um tom baixo. Não consegui entender o que ele dizia. Quando voltou, disse que um amigo sugeriu esperar mais alguns minutos e tentar novamente. Concordei, embora estivesse começando a me sentir desconfortável com toda a situação. De repente, o som agressivo de motores de 2 caminhonetes entrando no estacionamento chamou minha atenção. Um dos veículos veio de cada lado do prédio, e, naquele instante, tudo fez sentido. Murmurei um meu Deus enquanto desconectava os cabos da bateria e fechava o capô rapidamente. No entanto, já era tarde demais. As caminhonetes bloquearam meu carro, me deixando preso no estacionamento. Olhei para o homem novamente, mas o sorriso dele agora parecia sinistro e ameaçador, me causando um arrepio. Aquela expressão ficou gravada na minha memória. Sem pensar 2 vezes, travei o carro com a chave e me preparei para reagir. Corri para a escuridão da mata, sentindo os galhos cortarem minhas pernas enquanto tropeçava em algo no chão. Decidi me deitar ali mesmo, encolhido e tentando ser o mais discreto possível. Ouvi vozes de homens gritando em outro idioma, se aproximando de onde eu estava. O medo era paralisante. Não sabia quantos eram ou se estavam armados, mas conseguia distinguir pelo menos 3 vozes. As vozes começaram a se distanciar, e senti um alívio momentâneo. Contudo, esse alívio logo foi quebrado pelo som do alarme do meu carro ecoando à distância. Dentro do carro estavam todos os meus pertences, roupas, sapatos, relógios, pulseiras, um valor considerável em itens pessoais. Decidi me aproximar lentamente do estacionamento, me mantendo abaixado. Quando cheguei perto o suficiente para enxergar, percebi que o único carro que restava era o meu. Os outros veículos tinham desaparecido. Corri em direção ao carro e a cena que encontrei era um pesadelo. O vidro traseiro estava estilhaçado,
E todos os meus pertences haviam sido levados. Cerca de 80% do meu guarda-roupa, minha mala no porta-malas e sacolas no banco de trás, tudo tinha sumido. O estresse e a frustração me fizeram chorar. Liguei para a polícia e expliquei o ocorrido. Os policiais que chegaram ao local disseram que precisariam acessar as imagens de segurança do local quando o restaurante abrisse. Depois de anotarem todas as minhas informações, disseram que eu não precisava permanecer na cidade e que entrariam em contato. Com cerca de 2 horas de viagem até minha casa, voltei para lá derrotado. Foi a viagem mais angustiante e deprimente da minha vida. Para piorar, recebi uma ligação da delegacia alguns dias depois. Disseram que o carro no estacionamento tinha uma placa falsa, assim como os 2 caminhonetes. Apesar de prometerem fazer o possível, eu sabia que as chances de recuperar minhas coisas eram praticamente inexistentes. Os ladrões conseguiram escapar, e meus pertences nunca foram recuperados. Ainda acredito no karma, e espero que aqueles indivíduos tenham enfrentado as consequências de suas ações. Todos nós já enfrentamos longas viagens de carro, não é? Quantas vezes nos perguntamos se conseguiríamos aguentar mais 20 minutos antes de parar em um posto para usar o banheiro ou esticar as pernas? Às vezes, temos sorte e encontramos áreas de descanso bem equipadas, com prédios grandes e várias opções de comida. Mas, em muitos casos, acabamos em pequenos pontos com apenas banheiros e mais nada. Eu estava em uma dessas longas viagens, com cerca de 15 horas pela frente, e boa parte do percurso era durante a madrugada. Não importa de onde para onde eu estava indo, o fato é que estava em uma área isolada e deserta. Era tarde da noite, com poucas ou nenhuma luz na estrada. Encontrar outro carro naquele horário era algo raro. Cheguei ao ponto de desconforto da viagem, precisando urgentemente usar o banheiro e já ficando inquieto por estar sentado por tanto tempo. Então, ao ver aquele sinal azul indicando uma área de descanso, parecia que minha salvação estava próxima. Poucos minutos depois, entrei na área, que era pequena, mas tinha o básico, um prédio com banheiros. Havia apenas um outro carro estacionado, e imaginei que o motorista poderia estar dormindo. Saí do meu carro, me espreguicei e, enquanto caminhava até o banheiro, olhei para o outro veículo. As janelas estavam escuras, provavelmente insulfilmadas, impossibilitando ver se havia alguém lá dentro. Mas isso não parecia ser relevante naquele momento. Eu estava apenas curioso. Entrei no banheiro e me deparei com uma cena estranha. Havia um homem parado em um canto do banheiro, com a cabeça abaixada e as costas voltadas para mim. A princípio, achei que ele estivesse usando o mictório, mas logo percebi que ele nem estava virado para o mictório mais próximo. Ele estava literalmente de frente para o canto da parede. Eu fiquei parado, sem saber se deveria dizer algo. Quase perguntei, "Você está bem?", mas a situação era estranha demais. Tive que passar perto dele para chegar à cabine e, para ser honesto, fiquei quase com medo de me aproximar. Tentei apenas seguir em frente, fingindo normalidade. Entrei na cabine e fechei a porta. Porém, honestamente, não consegui usar o banheiro com outra pessoa no ambiente. Sou uma daquelas pessoas que precisam de silêncio para conseguir fazer suas necessidades. E estava assustadoramente silencioso ali. Fiquei na cabine por cerca de 1 minuto, tentando ao menos urinar, mas, por algum motivo, não consegui. Dei descarga mesmo assim e saí da cabine. Foi quando percebi que o homem havia se virado. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, mas agora de frente para mim. Pude ver seu rosto, e ele estava olhando diretamente para mim. Eu não sou do tipo que julga a aparência de alguém, mas aquele homem era o mais assustador que eu já tinha visto. Havia algo profundamente perturbador no rosto dele, especialmente na região dos olhos. A expressão dele era um olhar vazio, sem emoção. Depois de tantas horas sem interagir com ninguém, aquilo me pegou completamente desprevenido. Em vez de dizer qualquer coisa, virei rapidamente e saí do banheiro. Corri para o meu carro, liguei sem demora e saí dali o mais rápido possível.
Quando olhei pelo retrovisor, vi aquele homem andando na direção do meu carro. Acelerei para tirá-lo da minha vista. Fiquei aliviado ao voltar para a estrada, mas esse alívio durou pouco. Ainda precisava usar o banheiro. Pensei que levaria cerca de 20 minutos até a próxima área de descanso, e decidi que poderia aguentar até lá. Eu estava certo. Após uns 20 minutos, cheguei a outra área de descanso, quase idêntica à anterior. Graças a Deus, não havia carros estacionados ali. Estacionei bem em frente ao banheiro e entrei rapidamente. Usei a cabine e, finalmente, consegui me aliviar. Mas, quando estava terminando, ouvi passos entrando no banheiro. Pensei que fossem parar em algum mictório, mas os passos vieram direto até a porta da minha cabine e pararam. Vi os sapatos de alguém através do espaço na parte de baixo da porta. A pessoa estava literalmente parada do lado de fora. Na hora, meu primeiro pensamento foi: é o mesmo cara do outro banheiro. Ele me seguiu. Minha ansiedade social me impediu de dizer algo imediatamente. Depois de alguns segundos, consegui reunir coragem para falar: tem alguém aqui? Não houve resposta. Nesse momento, tive certeza de que estava em apuros. A única coisa que pude fazer foi pegar meu celular e discar 190, colocando no viva voz para que a pessoa pudesse ouvir. Quando o atendente perguntou: qual é a emergência, respondi alto e claro: estou sendo seguido por um homem perigoso. Estou me sentindo ameaçado. Enquanto ela pedia minha localização e mais detalhes, respondi tudo em um tom firme, como se estivesse dando um aviso ao homem do outro lado da porta. Graças a Deus, isso funcionou. A pessoa se virou e saiu do banheiro. Informei à atendente o que havia acontecido, mas disse que me sentia mais seguro esperando ali até a chegada da polícia. E foi o que fiz. Logo, ouvi uma batida na porta do banheiro. Era um policial. Saí em segurança e descrevi o homem, além do veículo que vi na outra área de descanso. Também relatei os dois encontros estranhos. O policial verificou meu carro para garantir que nada havia sido mexido. Depois de confirmar que o homem havia ido embora, saímos da área de descanso ao mesmo tempo. Eventualmente, o policial saiu da rodovia, e o restante da minha viagem foi normal. Mas, meu Deus, que noite aterrorizante! Nunca tinha sido seguido antes. Tenho quase 100% de certeza de que a pessoa fora da cabine era o mesmo homem do primeiro banheiro. E o mais estranho de tudo é que sou homem. Essas coisas geralmente parecem acontecer com mulheres, mas acho que podem acontecer com qualquer um. Eu tinha 18 anos e estava voltando para casa durante as férias de verão, depois do meu segundo ano na faculdade. Era uma viagem de carro longa, cerca de 9 horas, então me preparei com bebidas energéticas, refrigerantes e lanches para o caminho. Saí da escola tarde, após jantar com amigos, e planejava dirigir durante a noite. Depois de algumas horas na estrada, comecei a sentir vontade de ir ao banheiro. Tinha tomado muitas bebidas e me arrependi de não ter parado em uma área de descanso que havia passado uns 25 minutos antes. Continuei dirigindo até finalmente avistar uma placa indicando uma próxima parada. Dirigi mais alguns quilômetros e estacionei no local, onde havia apenas 2 veículos, um carro velho e uma van cinza. Saí rápido do carro e entrei no banheiro. Enquanto estava na cabine, ouvi alguém entrando. Fiquei paralisado por um momento, me preparando para o que poderia acontecer. Sou um cara relativamente em forma, mas não muito grande, tenho cerca de 1,78 metros de altura e peso 72 kg. Quando abri a porta, vi um homem de aparência comum. Ele olhou para mim, sorriu amigavelmente e foi até o mictório. Lavei minhas mãos e me preparei para sair, mas então ele começou a falar comigo. Sua voz era grave e difícil de entender no início. Ele perguntou se eu gostava de cachorros. Respondi rapidamente que sim, tentando manter a conversa curta, e fui saindo. No entanto, ao sair, percebi que ele estava me seguindo de perto. Ele insistiu: eu tenho um filhote novo, quer vê-lo?
Ele é muito fofo. Fiquei desconfortável e apressado, segurando a chave do carro em uma mão e o celular na outra. Respondi que não, agradeci e disse que precisava ir. Assim que cheguei ao carro, ele tentou abrir a porta. Entrei rapidamente, mas suas palavras seguintes me deixaram aterrorizado. Quando os policiais chegarem aqui, você já vai estar morto. Essas palavras me congelaram, mas também me deram um surto de adrenalina. Chutei ele com toda a força no estômago, o que o fez soltar a porta e cair para trás. Aproveitei para trancar o carro, ligar o motor e sair dali o mais rápido possível. Enquanto acelerava para sair da área de descanso, vi pelo retrovisor que ele corria para o carro dele, mas não esperei para ver mais nada. Passei as 3 horas seguintes dirigindo em um estado de pânico, com medo de que ele me seguisse até em casa. Depois daquela noite, decidi nunca mais parar em outra área de descanso. Também mudei completamente o trajeto para evitar passar por lá novamente quando voltasse à faculdade no outono. Foi uma experiência assustadora que nunca vou esquecer. Eu estava indo para um show quando, a cerca de 30 minutos do destino, resolvi parar em um ponto de descanso para usar o banheiro. Após terminar, voltei ao carro, mas, ao girar a chave, o motor falhou e não ligou. Eu tinha apenas 16 anos na época, então, sem saber o que fazer, liguei para o meu pai, que providenciou um guincho para me ajudar. Depois de cerca de 1 hora de espera, o caminhão de reboque chegou. Fiquei aliviado, pensando que finalmente poderia resolver o problema e voltar para casa. No entanto, essa sensação logo se transformou em medo. O motorista parecia um homem comum a princípio, mas, quando entrei no caminhão, ele começou a fazer perguntas estranhas, como por que eu estava sozinho e se alguém sabia onde eu estava. Para evitar problemas, respondi de forma educada, tentando aliviar a tensão. Depois de um tempo dirigindo, ele sugeriu pararmos para comer algo. Aceitei, pois estava com fome, mas, enquanto estávamos na fila do restaurante, notei que ele me observava de forma inquietante, até lambendo os lábios. Voltei ao caminhão com a comida, mas a atmosfera ficou ainda mais pesada. Em um momento de silêncio, ele disse algo muito estranho, comparando o meu comportamento a um servo assustado. Logo em seguida, ele tirou um canivete do bolso e começou a girá-lo entre os dedos, olhando para ele de maneira quase hipnotizada. Embora ele não me ameaçasse diretamente, a situação era extremamente desconfortável. Para tentar distrair a atenção, perguntei sobre seu trabalho, e ele contou uma história estranha sobre uma cliente cujo carro ele rebocou e que acabou namorando com ele. Mais tarde, ele pegou um celular antigo e insistiu que eu olhasse seus vídeos. Relutante, comecei a ver o conteúdo, mas o primeiro vídeo era perturbador, mostrando alguém se machucando. Ele soltou uma risada maníaca, e, quando tentei me afastar, ele colocou o braço em volta dos meus ombros, dizendo que tinha vídeos melhores. Eu recusei, mas ele insistia. Quando nos aproximamos da minha cidade, ele perguntou onde eu morava. Para me proteger, menti, dizendo que era na casa do meu pai. Ele então parou o caminhão a cerca de 10 minutos de distância e disse, de forma enigmática, que isso era o mais longe que ele poderia ir, completando com, vou te ver de novo em breve. Saí rapidamente do caminhão e percebi que meu telefone estava sem bateria. Tive que caminhar o resto do caminho até minha casa. Quando cheguei, contei ao meu pai o que aconteceu. Ele ficou alarmado e revelou que o serviço de reboque com o qual ele havia falado tinha entrado em contato, dizendo que eu não estava no local quando o motorista designado chegou. Fiquei em choque, percebendo que a pessoa que me pegou não era quem deveria ter sido enviada. Até hoje, penso no que poderia ter acontecido se a situação tivesse ido além. Eu tento evitar pensar no que aconteceu naquela noite, voltando para casa depois de uma viagem. Foi um evento que até hoje me deixa inquieto, cheio de detalhes que não consigo explicar completamente. Minha namorada e eu tínhamos saído para uma viagem de 3 dias, visitando amigos e aproveitando para explorar lojinhas, relaxar e nos desconectar da rotina. A viagem foi maravilhosa, mas o caminho de volta, definitivamente, não foi.
Saímos mais tarde do que o planejado, simplesmente porque estávamos gostando de passar o tempo juntos. Era por volta das 9 da noite quando decidimos parar em um ponto de descanso na estrada. Era uma área mal iluminada, quase deserta. Assim que estacionamos, algo parecia errado. As luzes tinham uma tonalidade estranha, e o lugar estava completamente vazio, exceto pelo nosso carro. Nós nos olhamos e percebemos que ambos sentíamos a mesma coisa, havia algo de perturbador naquele lugar. Decidimos que um de nós ficaria no carro enquanto o outro ia ao banheiro. Minha namorada foi primeiro. Ela voltou correndo em poucos minutos, mas para mim, parecia uma eternidade. Enquanto esperava, fiquei olhando fixamente para o prédio, imaginando sombras se movendo e desaparecendo na neblina. Quando chegou minha vez, caminhei até o banheiro masculino, apesar do meu instinto gritar para eu não ir, notei algo incomum, a porta tinha um cadeado do lado de fora. Isso não fazia sentido, mas, mesmo assim, entrei. A iluminação interna era de um tom esverdeado doentio. Havia um homem parado de costas para mim, no único mictório disponível. Em vez de esperar, entrei na única cabine. Algo me dizia para evitar olhar para ele. Quando terminei e abri a porta da cabine, ele estava parado bem na minha frente. Dei um salto de susto. "Você me assustou", gaguejei. Ele apenas sorriu, um sorriso perturbador, quase insano. Seus cabelos estavam sujos e desgrenhados, os dentes podres e amarelados. Mas o mais estranho era seu olho, ou melhor, a falta dele. No lugar onde deveria haver um olho, a pele estava lisa, como se ele tivesse nascido assim. Ele falou: "Não esqueça de lavar as mãos", em uma voz surpreendentemente educada e calma, que contrastava totalmente com sua aparência. O momento parecia durar uma eternidade, e um pensamento me puxou de volta à realidade: minha namorada. Passei por ele apressado, empurrando a porta para sair. Dessa vez, parecia muito mais pesada do que quando entrei. Atrás de mim, ouvi sua risada, profunda e sinistra, e uma sensação horrível tomou conta de mim, como se eu não estivesse mais sozinho, mesmo fora daquele lugar. Corri até o carro, entrei rapidamente e minha namorada deu ré quase imediatamente, acelerando para sair dali. Eu continuava olhando para o banco de trás, convencido de que algo ou alguém havia nos seguido. Minha namorada, percebendo meu comportamento estranho, me olhou assustada. "Por que você está sorrindo assim?", ela perguntou. Naquele momento, percebi que estava sorrindo da mesma forma que o homem no banheiro. A sensação desapareceu tão rápido quanto veio, mas deixou ambos assustados. Tentamos encontrar informações sobre aquele local, um ponto de descanso abandonado ou algo do tipo, mas nunca descobrimos nada. Não olhamos ao redor nem anotamos onde estávamos, apenas saímos o mais rápido possível. Até hoje, quando pensamos naquilo, sentimos um arrepio. Algo inexplicável aconteceu naquela noite, e o medo ainda nos acompanha, embora nada semelhante tenha acontecido desde então. Só espero que ninguém mais tenha que passar por algo assim. Eu trabalhava como babá há anos, cuidando de diversas famílias e sendo contratada por várias empresas. Era apenas mais uma noite comum de trabalho em uma quinta-feira. Cheguei à casa pontualmente e conheci os pais. Eles estavam saindo para um encontro em um show no centro da cidade e ficariam fora por cerca de 5 ou 6 horas. Já eram 18h30, então seria um trabalho mais tarde do que o usual. Os pais me apresentaram ao filho deles, Miguel, de 10 anos. Ele era muito comunicativo e parecia gostar da minha companhia. Assim que os pais saíram, Miguel ficou animado para me mostrar seus videogames, querendo que eu assistisse enquanto ele jogava. Ele jogou por cerca de 2 horas até que eu comecei a sentir fome. Deixei ele jogando na sala enquanto fui para a cozinha preparar algo para comer. Passei uns 5 minutos esquentando uma refeição, mas, quando voltei, Miguel estava diferente. Ele não falava mais como antes e parecia muito tímido. Tentei iniciar conversas, mas ele quase não respondia. Não fazia ideia do que havia acontecido. Perguntei se estava tudo bem, e ele apenas assentiu com a cabeça.
Não quis insistir muito e fingi que nada estava errado, continuando a assistir enquanto ele jogava. Por volta das 21h30, disse a Miguel que era hora de dormir e o ajudei a se preparar. No entanto, ele continuava agindo de forma estranha, tentando me evitar e adiando ao máximo ir para a cama. Finalmente, pouco antes das 22 horas, ele se deitou. Fui para o andar de baixo e sentei no sofá, revivendo a noite em minha cabeça e tentando entender o que poderia ter dado errado. Não parecia que eu havia feito algo. Eu só tinha deixado Miguel sozinho por alguns minutos para preparar minha comida, e então ele mudou completamente. Enquanto eu pensava, ouvi passos no andar de cima. Miguel estava andando pelo corredor e abriu uma porta. Subi rapidamente para ver o que ele estava fazendo, mas não encontrei no corredor. Abri a porta do quarto dele e lá estava Miguel, sentado na cama, exatamente como eu o havia deixado. "O que você está fazendo, Miguel?" perguntei gentilmente. Ele parecia assustado comigo. Como ele não respondeu, decidi deixar para lá e comecei a sair do quarto. Foi quando ele disse que precisava usar o banheiro. Deixei ele ir e aproveitei para dar uma olhada no quarto. Tudo parecia normal, como o quarto de qualquer garoto de 10 anos. No entanto, quando eu já estava saindo, algo chamou minha atenção pelo canto do olho. Olhei novamente e vi, pela fresta da porta do armário, o olho de alguém me observando. Congelada por um momento, respirei fundo, saí do quarto e fechei a porta. Não ouvi nenhum som de movimento vindo de lá. Assim que Miguel saiu do banheiro, disse para ele ficar em silêncio e o levei rapidamente para o andar de baixo, direto para o meu carro. Liguei para a polícia, e, enquanto esperávamos, perguntei a Miguel se ele sabia que havia outra pessoa na casa. Ele permaneceu em silêncio, sem responder. Quando o primeiro policial chegou, entrou direto na casa e encontrou um homem andando pelo andar de cima. Ele parecia ter uns 30 anos e tinha uma aparência perturbadora. Durante o interrogatório, o homem afirmou ser amigo de Miguel e disse que o próprio Miguel o havia deixado entrar para cuidar da casa naquela noite. Curiosamente, quando os pais de Miguel voltaram, eles mal quiseram falar comigo, me dispensando rapidamente sem dar nenhuma atualização sobre o ocorrido. Era óbvio que havia algo muito estranho acontecendo, pois Miguel estava claramente apavorado com aquele homem. Não sei se eles realmente se conheciam ou se foi a primeira vez que ele apareceu, mas espero que a polícia tenha lidado com tudo da melhor forma possível. Não faz mais de 1 ou 2 semanas que fiz uma trilha longa nas densas florestas atrás da minha cidade. Moro em um vilarejo bem pequeno, com menos de 1000 habitantes, bem longe de grandes cidades populosas. As florestas ao redor são planas, sem montanhas ou colinas, mas com alguns lagos e pequenos rios que atravessam a região. Meu objetivo era chegar a um desses rios. Já tinha estado lá algumas vezes antes, mas nunca acampei por lá até aquele dia. Pelo que me lembrava das visitas anteriores, sabia que a caminhada era de cerca de 3 horas, seguindo quase que perfeitamente para o norte. Enquanto caminhava entre as árvores, tudo estava muito silencioso, exceto pelos pássaros e outros animais mexendo nas folhas ao meu redor. Não havia outras pessoas ou trilheiros, e eu nem esperava encontrar alguém, já que aquilo nem era uma trilha propriamente dita, apenas um espaço aberto na floresta. Porém, quando faltavam uns 45 minutos para chegar ao rio, acabei encontrando alguém. Nós dois estávamos caminhando na direção um do outro e, ao que parecia, nenhum de nós havia notado a presença do outro até estarmos separados por apenas algumas árvores. Eu provavelmente tinha uma expressão confusa e quase nervosa, achando muito estranho encontrar alguém fora da trilha, no meio da floresta. Mas o homem tinha a mesma expressão. Estava prestes a quebrar o silêncio e cumprimentá-lo, mas, depois de um instante, o rosto dele mudou para um sorriso meio nervoso, e ele se virou, andando para o lado. Segui o exemplo dele e continuei andando, mas, quando já estava um pouco mais distante, olhei para trás e percebi que ele não estava mais caminhando, ele estava quase correndo para longe, sem dizer uma palavra. Esse encontro já me deixou um pouco desconfortável, mas vê-lo correr daquele jeito tornou tudo ainda mais estranho.
Parecia que o homem não queria ser visto ou que não se importava com a chance quase impossível de termos nos cruzado. Decidi ignorar e continuei em direção ao rio. Como não era um local oficial para acampar, apenas joguei minha mochila e a barraca no pedaço mais plano que consegui encontrar. Logo comecei a fazer uma fogueira, já que o sol estava prestes a se pôr. Juntei alguns gravetos e galhos que estavam por perto, garantindo que a fogueira duraria algumas horas. Queria ficar acordado até que as estrelas aparecessem para observar o céu. Longe da cidade, consigo ver a Via Láctea com frequência, e é uma visão da qual nunca quero me privar. Horas se passaram enquanto eu aguardava, até que um som distinto rompeu o silêncio da floresta atrás de mim, passos, lentos e cuidadosos. Virei e olhei ao redor, mas não consegui ver muito por causa da escuridão. No entanto, assim que comecei a procurar com mais atenção, os passos pararam. Isso me deixou ainda mais nervoso, porque, mesmo sem vê-los, eles podiam claramente me ver. Peguei minha lanterna potente na mochila e comecei a iluminar as árvores. Consegui enxergar uma boa distância agora, mas, mesmo movendo a luz de um lado para o outro, não vi ninguém. Meu coração começou a acelerar, e um sentimento de inquietação tomou conta de mim novamente. Tem alguém aí? Perguntei. Nenhum som, nem mesmo outro passo. Após pensar por um momento, decidi caminhar até onde achei que o som vinha. Talvez estivesse enganado, mas precisava ter certeza. Cuidadosamente, andei pelas árvores, mantendo a lanterna apontada para frente, até chegar ao ponto onde imaginei ter ouvido os passos. Movi a luz para a esquerda, iluminando atrás de cada árvore, até que, de repente, a luz revelou um homem grande. Era o mesmo que eu tinha encontrado algumas horas antes. Ele estava a uns 6 metros de distância, mas, mesmo com a luz sobre ele, permaneceu parado. Pensando rápido, tentei não reagir e continuei movendo a lanterna pela floresta, como se não o tivesse visto. Em seguida, comecei a voltar para o acampamento, tentando agir o mais tranquilamente possível. Peguei minha mochila, olhei ao redor mais uma vez e rapidamente deixei minha barraca e fogueira para trás, seguindo pela margem do rio. Quando achei que tinha colocado distância suficiente entre nós, corri o máximo que pude, até ter certeza de que estava longe daquele homem. Encontrei um lugar para descansar e fiquei acordado até o amanhecer. Acho que ele não me seguiu, pois consegui sair sem ouvir ou vê-lo novamente. Não sei por que ele estava lá ou por que apareceu e se escondeu perto do meu acampamento, mas nunca voltei para buscar minha barraca, com medo do que poderia descobrir. Eu tinha levado meu trailer para uma floresta a alguns quilômetros da minha casa. Moro em uma área rural cercada por muitas florestas, então acampar é algo bem comum por aqui. O lugar para onde dirigi não era muito conhecido, sendo um local pequeno o suficiente para comportar apenas alguns trailers. Gostava disso porque raramente encontrava outras pessoas por lá, e o caminho para chegar era largo o bastante para o meu trailer passar sem dificuldades. Quando cheguei, o campo gramado onde estacionei estava vazio. Sem grandes planos, fiquei um tempo dentro do trailer antes de sair para montar o toldo e organizar o lado de fora. Depois disso, preparei minha cadeira e comecei a juntar lenha para acender uma fogueira. Ainda estava bem claro, mas queria estar preparado antes que escurecesse. Fui para a floresta atrás do trailer, longe o suficiente para não enxergar mais o acampamento. Como havia chovido alguns dias antes, muitos galhos ainda estavam úmidos, e levou um tempo até encontrar pedaços secos. Devia estar fora há uns 20 minutos quando voltei e percebi que um homem estava montando uma barraca perto do meu trailer. Ele acenou para mim quando voltei, e eu retribuí com um aceno, mais para reconhecer sua presença do que qualquer outra coisa. Não vi nada de estranho nele e não pensei muito a respeito, embora ficasse um pouco incomodado por ter que dividir o espaço com outra pessoa agora. Depois de jogar os galhos no chão, entrei no trailer para ter um pouco de privacidade, peguei uma cerveja e me sentei lá dentro, aproveitando o teto solar aberto. Talvez eu tenha ficado uns 30 minutos lá dentro antes de olhar pela janela. Notei que o homem tinha terminado de montar sua barraca, mas agora que estava pronta, percebi como estava em péssimas condições.
A barraca tinha muitos buracos e rasgos, com partes soltas balançando ao vento. Parecia algo que tinha sido abandonado por anos e mal servia para proteção. Olhei pelos buracos e não vi o homem lá dentro. Também procurei ao redor, mas ele não estava em lugar nenhum do acampamento. Saí do trailer e comecei a acender a fogueira, ainda olhando para aquela barraca velha e me perguntando por que ele estaria usando algo tão ruim. Quando o sol se pôs, consegui fazer a fogueira pegar e me sentei ao lado dela, mas continuava me perguntando onde o homem tinha ido, já que estava ficando tarde e ele ainda não tinha voltado. O tempo passou lentamente, e a escuridão tomou conta da floresta, deixando apenas a luz fraca da fogueira iluminando o local. Olhei meu relógio e vi que já eram quase 1 da manhã, o que significava que fazia horas que estava escuro. Levantei da cadeira e me aproximei da barraca do homem para verificar se ele realmente não estava lá. "Você está aí?" Chamei, mas não houve resposta. Fiquei parado no meio do acampamento, olhando ao redor da floresta escura e pensando que talvez o homem estivesse perdido. Enquanto olhava em todas as direções, comecei a me sentir cada vez mais inquieto, até que um movimento repentino próximo a uma árvore me fez parar. Olhei fixamente para o lugar onde tinha visto algo e, aos poucos, consegui distinguir a silhueta de um homem parado ao lado da árvore. Ele estava imóvel, como se quisesse evitar ser visto. Um medo tomou conta de mim, e quanto mais olhava para ele, menos tinha certeza de que era o mesmo homem que tinha visto montando a barraca. Dei alguns passos lentos para trás e corri para dentro do trailer. Espiei pela janela e ainda vi o homem no mesmo lugar, olhando na minha direção. Sem pensar duas vezes, fui rapidamente para a cabine do motorista, liguei o trailer e dirigi para longe do acampamento. O que me assusta toda vez que penso nisso é a possibilidade de aquele não ser o homem da barraca, mas outra pessoa escondida na floresta. Talvez ele tenha feito algo a outro homem, ou talvez estivessem juntos, e o homem da barraca estivesse escondido em algum lugar, me observando sem que eu soubesse. Há 2 anos, eu morava com meu irmão mais novo na costa leste. Apesar disso, nós não saíamos muito. Claro, encontrávamos os amigos, saíamos para comer ou algo assim, mas raramente fazíamos algo realmente interessante. Resolvi procurar ideias do que fazer e uma das sugestões mais comuns era acampar, já que estávamos bem próximos dos Apalaches. Comentei com meu irmão, mas ele não parecia muito interessado. Alguns dias depois, comprei algumas coisas, como uma pequena barraca e algumas ferramentas de segurança, preparei uma mochila antiga e dirigi até uma trilha próxima. Eu era bem inexperiente, e acampar sozinho não era a melhor ideia, mas planejava ficar apenas uma noite. Imaginei que, mesmo que algo desse errado, não seria tão grave. Depois de 1 hora dirigindo, cheguei à trilha. Não havia outros carros estacionados e eu não vi ninguém por perto. Coloquei minha mochila e comecei a caminhar. A trilha era estreita e mal cuidada, mas dava para passar. Não parecia ser um lugar muito frequentado, na verdade, escolhi essa trilha porque era curta e estava em uma lista enorme de opções. À medida que avançava, ficava evidente como aquele caminho era pouco usado. Os arbustos estavam crescendo e bloqueando partes do percurso, e em algumas áreas, a grama havia coberto tanto o chão que era difícil identificar onde estava a trilha. Depois de 1 hora caminhando, cheguei ao final. O local de acampamento era como eu esperava, pequeno e bem coberto pela vegetação. Mas algo me chamou a atenção imediatamente. Havia uma pilha de lenha do outro lado do acampamento. Fui até lá e percebi que pedaços de madeira queimada estavam sendo levados pelo vento, indicando que aquele fogo havia sido usado recentemente, talvez até na noite anterior. Olhei ao redor, mas não vi barracas ou sinais de alguém. Meio desconfiado, fui para o outro lado, coloquei minhas coisas no chão e comecei a montar a barraca. Ainda não estava muito tarde, então fiz tudo com calma para garantir que ficasse bem montada. Quando terminei, me sentei para descansar um pouco. Restava cerca de 1 hora de luz do sol, que passei comendo e relaxando dentro da barraca, em cima do meu saco de dormir. Logo percebi que o sol estava se pondo, mas não demorou muito para que eu ouvisse um som vindo de algum lugar próximo.
Era como o estalar de um fogo. Abri o zíper da barraca e saí, e foi então que vi um homem sentado do outro lado do acampamento, bem ao lado da pilha de lenha queimada. Ele parecia mais velho do que eu, talvez na casa dos 40 anos, mas com a pouca luz que atravessava as árvores, não consegui ver muitos detalhes. Ele já estava olhando para mim, então acenei nervosamente. Depois de alguns segundos, ele levantou a mão e acenou de volta. Fui para trás da minha barraca, peguei alguns galhos e fiz uma pequena fogueira. Em poucos minutos, já estava escuro. Apenas minha fogueira e a dele iluminavam o local. Eu continuava olhando na direção dele, tentando ver se ele tinha uma barraca, mochila ou algo assim, mas tudo o que conseguia ver era ele, parado no mesmo lugar. Cada vez que olhava, sentia-me mais desconfortável e inquieto. De onde ele tinha vindo? Minha barraca estava bem ao lado da trilha, então eu teria ouvido se ele tivesse passado por ali. A única outra opção seria ele ter vindo pelo lado oposto, que era apenas floresta. Fiquei lá fora por pelo menos 1 ou 2 horas, e ele não se mexeu. Apenas ficou sentado ao lado da fogueira, olhando para a frente. Eventualmente, entrei na barraca, tentando me convencer de que eu estava exagerando e que ele era provavelmente apenas outro campista. Afinal, estávamos em um local público de acampamento. Deitei e tentei descansar, mas minha mente não me deixava dormir. Fiquei olhando para o teto e ouvindo o som suave do fogo dele queimando ao longe. Depois de cerca de 1 hora, ouvi o som de folhas sendo pisadas, lentamente se aproximando da minha barraca. Sentei e comecei a ouvir com mais atenção até que vi a sombra dele do outro lado do tecido. Meu corpo congelou enquanto o observava ali, parado, sem se mover ou dizer nada. Então, a sombra começou a se afastar, e o som das folhas se tornou mais distante. Abri o zíper da barraca rapidamente e olhei para fora. O acampamento estava vazio. Ele havia desaparecido, deixando apenas os pedaços de madeira queimando. Comecei a arrumar tudo às pressas, jogando a barraca na mochila e até quebrando algumas coisas para acelerar o processo. Saí dali sem nunca mais ver o homem. O que aconteceu ou o que poderia ter acontecido naquela noite, eu realmente não sei. Isso aconteceu neste verão. Meu melhor amigo, Jonas, e eu estamos na faculdade e somos do tipo que gosta de atividades ao ar livre. Costumamos fazer trilhas e, às vezes, acampar quando temos a oportunidade. Então, neste ano, quando as aulas terminaram para o verão, decidimos acampar perto de um lago que ficava a algumas horas de distância. É justo dizer que não somos especialistas em acampar, mas também não somos totalmente inexperientes. Sabemos o que estamos fazendo e nunca ficamos mais tempo do que sabemos ser seguro. Saímos cedo pela manhã, preparados para passar 2 noites completas. A trilha demorou um pouco mais do que o esperado, mas chegamos ao lago por volta do meio-dia. Pelo que eu sei, há centenas de trilhas que levam a esse lago por causa do seu tamanho, e há tantos locais para acampar que seria improvável encontrar outras pessoas. Não queríamos interagir com ninguém, então, quando chegamos e vimos que não havia mais ninguém por lá, nos sentimos aliviados. Na primeira hora, apenas descansamos da longa caminhada. Depois, montamos nossas barracas na linha das árvores, logo ao lado da praia. Quando o sol estava se pondo, Jonas acendeu uma fogueira, e eu fui buscar mais gravetos secos para mantê-la acesa. Peguei alguns gravetos sem me afastar muito do acampamento, mas, de repente, ouvi um barulho vindo de algum lugar à minha frente. Levantei os olhos e olhei. Estava começando a escurecer, mas ainda conseguia enxergar boa parte da floresta. Mais ao fundo, parecia haver uma pessoa. Depois de olhar por alguns segundos, consegui confirmar que era, sim, uma pessoa andando por entre as árvores. Voltei rapidamente para o acampamento e contei a Jonas. Não estávamos com medo, mas era estranho ver alguém naquele exato lugar. Acho que seria diferente se a pessoa estivesse andando pela praia, mas ela estava atravessando a floresta, nem mesmo seguindo uma trilha. Passaram-se 15 minutos, e o sol já havia desaparecido no horizonte, deixando a floresta na escuridão.
Foi quando ouvimos passos se aproximando. Um momento depois, um homem apareceu na luz da nossa fogueira. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, com barba e cabelo comprido até os ombros. Mas, assim que o vi, tive um mau pressentimento. Ele sorriu para nós, do outro lado da fogueira, e perguntou se sabíamos o caminho para um lugar específico. O nome que ele disse parecia ser de uma trilha, mas eu não o reconhecia. Desculpe, não sei onde fica, respondi, tentando ser educado. O homem continuou sorrindo, mas ficou nos encarando por mais alguns segundos antes de se virar e voltar para a floresta, sem dizer mais nada. Olhei para Jonas, e ambos estávamos igualmente desconfortáveis e confusos. Depois que tivemos certeza de que ele havia ido embora, Jonas me perguntou se aquele era o mesmo homem que eu tinha visto antes. Não tinha certeza, mas provavelmente era. Passamos o resto da noite perto da fogueira, tentando encontrar alguma explicação para a abordagem do homem. A única coisa que fazia algum sentido era que ele poderia estar desesperado por ajuda, já que o sol já havia se posto. No entanto, ele não parecia nem um pouco desesperado. Perguntou por direções como se tudo estivesse normal e simplesmente foi embora depois de ouvir nossa resposta. Ambos começamos a ficar um pouco assustados, então deixamos o assunto de lado. Quando estava quase na hora de dormir, deixamos a fogueira se apagar e fomos para nossas barracas. Tentei dormir, mas fiquei deitado por pelo menos uma hora, apenas ouvindo os sons da floresta. Sentia uma sensação estranha que não me deixava fechar os olhos por muito tempo sem ficar nervoso. Então, depois de cerca de 2 horas, ouvi novamente passos. Eles estavam vindo em direção às nossas barracas. Gritei o nome de Jonas e saí correndo da minha barraca. Olhei para a floresta e vi uma figura parada a apenas 3 metros de mim. Um segundo depois, a figura se virou e correu para dentro da escuridão da floresta. Jonas saiu da barraca a tempo de ouvir os passos se afastando. Ele disse que entendeu imediatamente o que estava acontecendo assim que ouviu meu grito. Arrumamos tudo às pressas naquela mesma noite e esperamos, cansados, pelo amanhecer para sairmos da floresta. Não sabemos quem era aquele homem ou o que ele realmente queria. Mas, se eu não tivesse ficado acordado, talvez nunca tivéssemos saído daquelas árvores. Infelizmente, tive que voltar a morar com minha família depois do meu último término. Nós estávamos morando juntos em um apartamento que alugamos, e aqui vai um conselho: nunca assine um contrato de aluguel com alguém com quem começou a namorar recentemente. Ele não era quem eu pensava que fosse. Meus pais moram em uma região mais rural, e quanto mais para o interior, mais isolado o lugar fica. Não sou fã de áreas muito calmas, prefiro estar em uma cidade maior ou pelo menos perto de uma. Ainda estou nos meus 20 e poucos anos e sinto falta de mais opções de lazer e movimento. A área onde meus pais vivem é extremamente parada. Espero que minha estadia seja apenas temporária, até que eu consiga um apartamento que possa pagar sozinha, mas estou evitando voltar para a cidade onde morei antes por alguns motivos. Acabei voltando ao meu antigo trabalho em uma clínica de atendimento de urgência. Eles me receberam muito bem, mesmo sabendo que minha permanência será temporária. A parte ruim desse trabalho é que pego horários complicados, como turnos noturnos. Embora o serviço seja tranquilo, esses turnos são entediantes e bagunçam completamente meu sono e minha vida social, não que haja muito o que fazer por aqui. Depois dos meus turnos, às vezes paro para pegar o que seria meu jantar. Geralmente, escolho comida para a viagem, já que quase nada está aberto nesses horários. Hoje de manhã, saí às 4 horas e fui a um lugar que abre nesse horário. Eles servem várias opções, então pedi um sanduíche de frango e uma salada para comer em casa. Também precisei parar para abastecer o carro. Fui a um posto local, um dos poucos abertos a essa hora e que fica no meu caminho. O estacionamento desse posto é bem grande, mas quase nunca vejo outros carros lá, mesmo durante o dia. Entrei para pagar em dinheiro e economizar um pouco. Quando voltei para a bomba, notei que havia outro carro por lá, um carro azul. O homem desceu do carro enquanto eu começava a abastecer.
Vi que ele também começou a abastecer, mas pareceu travar a alavanca da bomba para não precisar segurá-la. Ele então atravessou as bombas na minha direção e disse: "Quer ver um truque engraçado?" Assim que ele falou isso, me senti desconfortável, mas, por algum motivo, respondi: "Que truque?" Ele começou a fazer aquele truque bobo de arrancar o dedo, dobrando de um jeito que parece que o está destacando. Ele ficava olhando para as mãos e depois para mim, com uma expressão que parecia sarcástica, como se soubesse que aquilo era uma besteira. Mas, honestamente, não consegui entender se ele estava brincando ou não. Fingi uma risada, esperando que ele fosse embora, mas ele continuou. Mesmo quando desviei o olhar e tentei ignorá-lo, ele não parou. Quando senti o clique da bomba indicando que o tanque estava cheio, fiquei aliviada. Rapidamente devolvi a mangueira à bomba e entrei para pegar meu troco. Quando voltei, o homem não estava mais à vista, mas o carro dele ainda estava lá, e a mangueira continuava abastecendo. Não quis ficar para entender o que ele estava fazendo. Entrei no meu carro e, por precaução, chequei os bancos traseiros para garantir que ele não estava escondido ali. Tranquei as portas e segui para casa. Cheguei em cerca de 5 minutos. Estava animada para comer meu jantar das 4h30. Peguei a chave reserva que meus pais escondem, entrei e devolvi a chave ao esconderijo. Tranquei a porta logo em seguida, como sempre faço, e fui direto para a cozinha comer. Sempre tento ser silenciosa ao chegar tarde, para não acordar meus pais. Nossa família tem apenas 2 carros, e eu uso da minha mãe. Desde que voltei, venho usando a chave reserva que fica escondida na entrada para entrar. Enquanto estava na mesa, comendo, ouvi a porta da frente destrancar, abrir e fechar novamente. Na mesma hora, parei de mastigar e fiquei imóvel, tentando escutar melhor. Com a boca cheia de comida, chamei em voz alta: "Mãe? Pai?" Não houve resposta. Não ouvi passos nem qualquer outro barulho. Corri para dar uma olhada, mas não vi ninguém. Meu coração estava disparado. Subi as escadas e entrei correndo no quarto dos meus pais, abrindo a porta com força suficiente para acordá-los. Eles estavam na cama, claramente confusos. Com voz trêmula, contei o que tinha acabado de ouvir e que acreditava que alguém tinha entrado na casa. Meu pai pulou da cama imediatamente e desceu as escadas, enquanto eu o seguia cautelosamente. Ele acendeu todas as luzes de cada cômodo que passava, até que saiu para verificar onde escondíamos a chave reserva. Ela não estava lá. Minha mãe e eu estávamos em pânico. Mesmo assim, ela ainda encontrou um momento para me repreender por não ter prestado atenção ao meu redor antes de devolver a chave ao esconderijo. Meu pai começou a revistar cada cômodo da casa, e nós o seguimos de perto. Quando ele terminou de inspecionar o quarto do meu irmão mais velho, saiu para continuar a busca, deixando as luzes do quarto acesas. Resolvi ficar para trás e verificar alguns cantos que ele poderia ter deixado passar, mesmo não esperando realmente encontrar alguém. Olhei debaixo da cama e dentro dos armários, mas não havia nada. Então, desci para o andar principal. Meu pai estava no porão, mas eu estava aterrorizada demais para descer até lá, mesmo com ele por perto. Por isso, fiquei no meio do andar com minha mãe. Contudo, a curiosidade acabou me vencendo, e fui até a sala de jantar, que fica ao lado do saguão de entrada. Abaixei para olhar embaixo da mesa e, para meu horror, ele estava lá. Era o homem do posto de gasolina, escondido debaixo da mesa da sala de jantar. Eu o reconheci imediatamente. Gritei o mais alto que consegui, e minha mãe começou a gritar também. Meu pai, de 65 anos, subiu as escadas o mais rápido que pôde, pronto para enfrentar o intruso. O homem saiu debaixo da mesa e começou a lutar com meu pai, que era pelo menos 20 anos mais velho do que ele. Enquanto víamos o homem dominar meu pai, minha mãe e eu fizemos o que pudemos, o atacamos com socos e empurrões, enquanto meu pai segurava firme nele. Foi só com os 3 lutando contra ele que o homem finalmente decidiu fugir, saindo pela porta da frente. Chamamos a polícia imediatamente, e felizmente eles chegaram rapidamente.
No entanto, o homem ainda estava com a chave da porta da frente. Para garantir nossa segurança, os policiais deixaram uma viatura estacionada na entrada da casa naquela noite. Meu pai também colocou uma cadeira contra a porta e dormiu na sala. No dia seguinte, ele trocou a fechadura e, a partir daquele momento, meus pais nunca mais esconderam uma chave do lado de fora. Sinto culpa por ter trazido aquele homem perigoso até a casa dos meus pais, e reconheço que fui descuidada. Mas acredito que ele me seguiu no caminho de volta, provavelmente com os faróis apagados, já que não notei nenhum carro atrás de mim. Estou aliviada que minha família e eu estamos bem, mas isso só aumentou ainda mais meu desejo de me mudar e ter meu próprio espaço novamente. Essa experiência também reforçou o quanto precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor, especialmente em horários e locais mais isolados.